que entra na tua visão essa questão da saúde mental para o indivíduo ele ter uma boa prática médica, para ele ser um profissional competente e equilibrar com a família? Como é que tu enxerga isso tudo até tendo uma formação em saúde mental, né? Na verdade, eu acho que tá tudo um caos. Se eu for pegar um percentual aí, o mínimo do mínimo do mínimo tenta ser saudável. Porque saudável, sei lá, existe uma vida em equilíbrio. Não, acho que não existe equilíbrio. Eu acho que existe uma tentativa de você equilibrar algo, né. Saudável, saudável, acho que é muito difícil, é a raridade da raridade. E quem tá muito saudável, ele já entendeu que não é só trabalho e tem um contexto de vida aí maior. Na nossa realidade, tanto minha realidade com lidar com os médicos, quanto lidar com os advogados, eu vejo que a maioria tá tudo doente. Tá, doente mesmo, de você falar assim: "Cara", então quando chega um processo, desestabiliza. Tanto que a gente tem um número altíssimo de médicos cometendo suicídio. E é um outro ponto que é muito importante a gente falar, e a gente tem que falar abertamente sobre Uhum. isso. Por quê? Porque muitas vezes o médico fica naquela questão do super-herói. O advogado também, né? Eu tenho que salvar, eu tenho que fazer, eu tenho tanta coisa que ele vai deixando ele para depois. E aí você não tem tempo de fazer terapia. Cuidar da saúde mental, para quê? Saúde mental agora tem que paralisar. Então chega um ponto em que ele não aguenta mais. E aí chega um processo médico, o cara já tá ali no copo tá no limite. Chegou algo a mais que ele não dá para estruturar. Vem o suicídio. Então, eu vejo cada vez mais aumentando essa demanda essa questão, né, dessa alternativa aí de desespero. Preciso acabar porque eu estou desesperado. Já que você falou desse ápice, digamos assim, né, que é o suicídio, qual foi o caso mais difícil, dentro do direito médico que tu pegou? Nossa, difícil. Eu achei que você fosse fazer uma outra pergunta que falar, cara, não... depois eu te conto sobre isso. No direito médico, nossa, tem são muitos, muitos, muitos casos difíceis, sabe? Para mim o que mais dói é perder um filho. Eu como mãe, né, então, quando chega uma mãe relatando erros e que você fala assim: "Nossa, que foi um erro brutal", assim, a gente tem a expressão de falar comeu mosca, né, tipo, coisas simples que poderia de fato ter salvado aquela vida. Então, assim, toda vez que eu vejo uma mãe clamando ali, buscando pela explicação da morte do filho, é algo que me machuca muito. Deve ser, de certa forma, infelizmente até comum, não sei. Ou não? Sim, É comum, né? sim. E normalmente você observa esses casos, novamente, é uma pergunta até repetida, com médicos que têm menos tempo de atuação, É, né? menos tempo de atuação. Isso é muito preocupante. Muito, Isso é muito muito preocupante. preocupante. É, muito mesmo. E assim, o que que eu falo hoje? E eu levanto muito a bandeira da existência da dor jurídica. Todo mundo que perde alguma coisa, você quer buscar uma explicação, você quer buscar um culpado. Então, muitas vezes, o paciente ele chega pro advogado e o advogado chega até mim para fazer uma análise de viabilidade daquela demanda e a gente vê que ele está buscando uma explicação para aquela morte. Então, já tiveram casos em que a família chegou e quando eu expliquei que ele não era um erro, que foi uma consequência, que a doença iria evoluir para tal, tira uma certa sobrecarga da responsabilidade daquela família. Então, eu recebo muitas mães buscando assim, pelo amor de Deus, o que que meu filho morreu? Por que que aconteceu? Eu errei? Ou foi o médico que errou? Ou seja, buscando uma explicação para a morte, né? E aí eu falo que existe essa questão da dor jurídica. Então, nem sempre a família ela busca porque ela quer de fato ali, eh, judicializar contra o médico, ela quer sanar aquela dor dela e ela acha que é na justiça que ela vai conseguir ter o alívio dessa dor, tá. Acho que até porque o ato de escolher o médico é responsabilidade dos pais. Então, É. quando o pai e a mãe escolhem aquele médico e aquele médico, sei lá, erra e o filho morre, né, no final das contas, talvez o pai e a mãe peguem para si, né, A "Poxa, eu responsabilidade, né. escolhi este indivíduo para cuidar do meu filho, tinha tantos outros, eu Eu escolhi este, aceitei eu esse aceitei que médico. fosse esse, poderia ter escolhido outro", né, porque ele sempre vai buscar ali, de algum modo, trazer para si a responsabilidade também. E qual a esperança que você tem? "Ah, eu tô com um problema de saúde". Meu filho, por exemplo, teve pancreatite. O seu, né? É, Uhum. ele novinho teve um quadro de pancreatite. Cheguei no hospital e a médica falou: "Mãe, é uma virose". Falei: "Não, não é uma virose". A clínica dele, quem sabe clínica, mesmo que seja eu não, né, não sou pediatra, mas eu sei a clínica da pancreatite. Falei: "Isso aqui não é apenas uma virose, vamos investigar". Ela: "Não, mãe, você tá nervosa, que aqui você é paciente". Falei: "Isso aqui eu não sou paciente, aqui eu sou a mãe do meu filho, sou médica e também sou advogada. Se caso der alguma coisa errada, eu já cheguei com bem, assim, exaltada", e de fato era uma pancreatite, não era uma virose. E aí quando eu olhei para aquela situação, eu falei assim: "Nossa, e se eu não fosse médica?
E se eu não tivesse esse conhecimento? E aí, quando eu olho hoje com frieza para aquilo, era uma médica que estava sobrecarregada, 48 horas de plantão, e também tinha os problemas dela de vida. Depois ela veio conversar comigo, falou, Fernanda, tô passando por um turbilhão. Então é o que eu falo, a profissão, você não consegue ser só profissional. Você carrega todos os seus problemas de vida, aí entra a saúde mental. Você tem que estar minimamente bem para você conseguir exercer bem sua profissão. E quando nós, pais, vamos escolher, por exemplo, o médico para os nossos filhos, a gente não tem noção do que aquele médico está passando. Às vezes é um cara que está com muitos problemas na vida, está separando e ele não vai ter aquela atenção que seu filho precisa para receber. Então é muito complexo, porque a gente escolhe o profissional, só que você não sabe o que aquele profissional está passando. Isso é difícil porque exige, além de um equilíbrio, digamos assim, mas uma maturidade do profissional absurda, para ele Absurdo. conseguir separar as coisas. E muitas vezes a gente não consegue. E aí entra os erros, que você tá com a cabeça lá a mil, passando por um monte de situações. E aí foi uma coisa que eu aprendi na vida. Se eu estou mal por alguma situação, eu paro. E falo. E a pandemia me ensinou isso. A pandemia, depois da pandemia, eu comecei a pensar: se o mundo conseguiu parar de alguma forma, por tantas mil outras coisas, por que quando eu estou muito mal eu não consigo parar? Né? Então eu passei por algumas situações muito difíceis aí, tipo, recentemente, nos últimos anos, e aí eu paralisei mesmo. Falei assim: calma, eu preciso de um tempo para eu recuperar, para eu entender um pouco melhor e depois voltar às minhas atividades. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso, seja pelas obrigações financeiras, por tudo, ou porque a pessoa não percebe que ela precisa parar. E aí é complicado. Se você está vivenciando um looping de problemas, você vai levar isso para o seu trabalho, o paciente vai chegar até você, você não tem a consciência, você não está ali se doando integramente. E aí? E aí você vai cometer um erro. E depois que você comete um erro, você vai ser penalizado por esse erro. E aí você já não estava suportando tudo antes, toda essa carga antes, imagina agora, todos os problemas que permaneceram, mais a carga de um processo, de um erro, de um julgamento. Então não é fácil, não é fácil mesmo. E a gente tem que aprender, a responsabilidade é nossa. Não, sem dúvida. E é uma grande responsabilidade, a responsabilidade de um médico, Demais, demais. né? Você confia a vida. E o que que hoje também tem outros casos que são bem emblemáticos e que nós precisamos falar, são os vícios em pornografia. Então, cada vez mais eu tenho pego no escritório, o quê? Médico que filma paciente durante procedimentos. Não é mesmo? Situações em que, imagina, você tá ali no médico, você confia teu corpo, você confia tua saúde, e ele tá passando pelos vícios e problemas dele. Então é muito complexo essa demanda. E médico tende a não buscar por ajuda, porque teoricamente ele sabe se medicar, e ele vai fazer uma polifarmácia que de repente já tá um looping de loucura ali, e ele não tá dando conta. O que é que acontece? Eu vejo que muitas vezes o médico, ele tá numa situação, médico, outros profissionais, enfim, estão em uma situação em que eles não conseguem meio que oferecer a solução que eles prometem, simplesmente porque eles estão sofrendo daquilo que eles tentam resolver. A mesma coisa como eu disse para você no início, né, da nossa conversa, é um indivíduo que está obeso há anos, não consegue emagrecer de forma nenhuma, mas ele está ali tentando tratar as pessoas com, sei lá, para curar a obesidade, né? Você citou aí a questão da pornografia. Muitas vezes tem um indivíduo que ele tem problemas com pornografia e muitas vezes está ali atendendo uma pessoa e fazendo isso que você citou, né? O médico está lá filmando, teve o caso daquele anestésio certa vez, né? Com a moça, acho que estava tendo um parto, eu não lembro o que era, que ele até não só filmou, né? Ele fez, né, o ato em si. Uhum. Então, um indivíduo desses, não faz sentido ele estar trabalhando ali porque ele precisa primeiro Se se tratar. cuidar, se Só que ele não vai tratar. parar, até porque ele está doente, ele não consegue perceber que isso aí é a patologia dele. E ele precisa do dinheiro e vai fazendo aquele looping de coisas erradas, infelizmente. Só que é uma realidade, a gente tem que conversar sobre isso com os colegas, a gente tem que falar e tem que aprender a pedir ajuda. A gente não Sem sabe, a gente dúvida. não pede ajuda. Até porque, se eu pedir ajuda, eu vou ser desligado do sistema. Ó, ambiente de trabalho. Mas aí falta humildade. Também, sem dúvida. Olha o que que eu vejo, ambiente de trabalho. Às vezes a gente trabalha em lugares que, assim, são inóspitos. E aí, por que que você não reclama? Mas se eu reclamar, eu vou ser cortada do sistema. Ou então você vai lá, tá recebendo um valor que é completamente injusto. Por que que você não reclama? Por que que você não entra como ação? Mas se eu entrar, eles vão me cortar e eu não vou conseguir estar mais no sistema. Então a gente vai aceitando condições cada vez que sobrecarregam a quem? A nós.
Então, se a gente não aprende a colocar um limite, e aí vou voltar lá naquela parte que eu falei quando eu cheguei aqui no PSF, que impuseram consulta de 10 minutos, depois impuseram consulta de 5 minutos, eu impus e falei o seguinte: olha, no meu dia de atendimento e na minha agenda não vai ser dessa forma. E aí você se torna quem? A médica chata. Uhum. Eu não tô nem aí de ser a médica chata, porque eu era a médica que estava querendo cuidar daquela população a qual me foi confiado. Então, isso parte de quem? De nós. Maturidade e evolução pessoal. Porque se Uhum. você não for suficiente maduro para isso, você entra num looping de loucuras. E mercado que é o quê? Dinheiro, Sem dúvida. né? Então, o médico ele tem essa responsabilidade ainda maior, que é a responsabilidade técnica, mas sobretudo a responsabilidade humana. E consigo. E consigo.